Hoje eu quero mostrar para vocês a base, como é que eu faço a base dos meus arranjos. Para eles permanecerem firmes, né? Como a gente faz locação, é necessário que eles tenham uma base e que não desmonte quando o cliente levar, né? E até mesmo para quando devolver de uma forma que eles fiquem firmes, com as flores no lugar. Então, eu uso essa base aqui, uma base que eu aprendi um canal de um amigo aqui no YouTube mesmo. E desde que eu aprendi essa base eu tenho feito meus arranjos, ela dá super certo. Ela é prática porque o macarrão, ela é feita com macarrão de piscina, né? Já vou mostrar pra vocês. E não suja. E dura mais do que a esponja floral. E o custo é menor, né? Porque o valor de praticamente de um tijolinho de esponja floral, ela é equivalente a um macarrão desse de piscina. Porém, esse aqui, como ele é grande, ele dá para mim fazer um. E o valor fica um pelo outro, porque é praticamente o mesmo valor. Por esse aqui ser uma base para um arranjo grande, né? Como eu vou mostrar para vocês, ó, eles são feitos com vários pedaços. E todos esses daqui é feito com um macarrão, né? A quantidade deles que pega em um macarrão. Mas se for fazer um arranjo menor, como eu tenho também os menores, aí rende muito mais isso aqui, né? A outra vantagem que eu acho é que o floral ele quebra fácil. Se você colocar uma flor com um talinho mais grosso, ele parte, né? E esse já, o macarrão, não, ele dura mais tempo. E outra coisa, ele não suja, como a esponja suja, que ela vai se esfarelando e suja a flor. E esse não, mantém bem limpinho. E a gente pode usar cola quente também para colar e fixar as folhas, né? Porém, se você não quiser usar cola, se for um arranjo que você logo vai desmontar novamente, aí você não cola. Mas se você for fazer um arranjo que você quer que fique mais tempo, aí você vai ter que colar os talinhos, para evitar de estar caindo na hora do transporte, ir perdendo folhas, né? Então é mais seguro. E aí eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. O que eu preciso? Preciso dessa base. Eu sempre uso uma base. Essa daqui, vou mostrar aqui para vocês. É uma base daquelas de bolo que a gente compra nas lojas de bolo. É um MDFzinho próprio para bolo. Tem de vários tamanhos. Porém, nem sempre eu encontro dessa aqui com MDF. Às vezes eu tenho muito arranjo feito com aquelas que é só o pratinho também para bolo. É aqueles pratinhos mais durinhos. E eles são bem firmes e também ele resolve meu problema. Qual é a vantagem de usar a base? Eu poderia usar só o macarrão assim? Poderia. Porém, a base ela ajuda a prender, fixar o arranjo e ela cabe em qualquer base de vaso. Porque você só faz colocar em cima do vaso o seu arranjo, né? Então você não depende do tamanho da boca do vaso. Tipo, se você for usar só um desse aqui, aí se o vaso for com a boca maior, esse aqui vai entrar, né? Aí essas flores já vão ficar assim, pra dentro. Se a boquinha for menor, aí ele já vai ficar meio instável. Mas, usando a base ela te dá uma segurança. Você pode usar vários tipos de tamanho de boca de vaso e não vai ter alteração, né? Vai te servir muito mais. Então, como é que eu faço? Que eu vou precisar de uma base. Vou precisar de um macarrão de piscina. Espera aqui. Ó, um macarrão de piscina. Um macarrão para esse tamanho aqui, ele vai levar, aqui ó, vai precisar de um macarrão para dividir em 8, que é um tamanho desse aqui, né? Mais ou menos um palmo da minha mão. E como é que eu vou fazer? Aí eu vou precisar da tesoura para cortar. Outra coisa que eu gosto de usar, um barbante forte,
Eu já usei também com aquele barbante de plástico, né? Que a gente tem. Eu até tenho ele aqui. Mas com o tempo, eu percebo que com o tempo as flores vão rasgando. Porque eu monto um arranjo com umas flores fixas, porém depois eu vou mudando as cores vou colocando outras flores por cima desse fixo e vou mudando. Aí vai furando o barbante normal, né, de plástico. Então esse aqui ele dura mais, ele é mais firme, ele não vai furar com facilidade e rasgar, né? Então eu uso tesoura para cortar o barbante e uma faquinha simples para cortar o macarrão. Só isso. Então como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar a altura, né, que você quer. Essa altura ela vai depender muito do tamanho do arranjo que você quer. Esse aqui é um arranjo bem grande. Então, por que eu fiz ele nessa altura? Eu poderia fazer um pouco menor? Sim, poderia. Porém, as folhas, para não ter que estar emendando, que a gente emenda com um talinho com um palito de churrasco, a gente aumenta o talo. Porém, aqui, quando eu faço ele alto, eu consigo já enfiar as flores, as folhagens menores, e eu não preciso estar aumentando o talo, porque aqui já me dá uma altura que eu preciso. Então, se eu vou fazer um arranjo nessa altura, é uma coisa que é importante também você medir, ó. A altura e a largura. Tem que ser compatível. Não adianta ficar fininho, vou fazer com 4 só, né? Poderia fazer só com 4, 3. E aí, se eu fosse fazer um arranjo redondo, já não ia dar muito certo. Por quê? Porque aqui ia ser uma altura, e aqui, ó, a largura do talo ia ter que ser muito mais comprido, para poder, eu conseguiria fazer. Mas ia me dar mais trabalho, porque essas flores das laterais teria que ter um talo maior do que essa aqui de cima, que aqui já tá me ajudando a crescer. Você tá entendendo? Olha só a diferença. Então, vai depender. Para mim usar 4 assim, eu uso também com 4, aí eu já corto aqui. E aí meu arranjo sai menor. O arranjo geralmente, quando eu corto, que eu uso 4, é arranjo que eu uso na mesa dos convidados, que são um pouco menores. Esse aqui é um arranjo grande para mesa de buffet, para mesa do bolo, né? São aqueles arranjos maiores. Então eu preciso que ele seja grande e firme, né? Então o que eu faço? Eu meço o tamanho, a altura que eu preciso, e aí, ó, eu corto. Fácil de cortar. Qualquer faquinha você consegue cortar. Tá, aí você vai precisar de 8 pedacinhos, né? Já tenho aqui cortadinho os meus. E agora o passo seguinte, você vai organizar. Eles nunca ficam normalzinho assim, não fica logo certinho. Eu preciso, assim, ó, arrumadinho ele daria 6. Porém, como eu preciso que ele fique um pouco mais largo, eu tenho que deixar ele com 8, um no centro e 7 ao redor. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou prender eles em cima e embaixo. Eu uso esse fio aqui, ó, enceradinho. Vai com cuidado, para ele não sair do lugar, né? Aí você vem e prende. Depois você vai arrumar direitinho. Primeiro é preciso você... Às vezes eu deixo até um aqui, ó. Vou fazer assim, do jeito que eu acho mais legal. Eu deixo um aqui no meio, para ser o meu apoio primeiro, mas depois eu vou tirar esse aqui. Eu não preciso de 3, preciso só de 2. Posso deixar? Posso. Mas aí eu não quero 3 fios atrapalhando na hora que eu for colocar os talos das flores, né? Eu tô folgada, peraí. Eu não preciso dele me atrapalhando no meio. Então, como ele não é tão necessário, eu não ponho. Eu tiro depois. Vamos lá de novo. Você vem. Outro jeito também fácil de fazer, legal, é com esse aqui, ó. O enforca-gato. Porque você só vai ajustando, não precisa amarrar, né?
porém vai sair um pouco mais caro o teu custo. Mas se você tiver sua presilha aí, o enforca-gato, né, que chama, e você quiser, não for usar muito, né, não vai sair do seu orçamento, vai mexer no seu orçamento, ele é bem mais prático, por conta dessa parte aqui, ó, do nó, que os macarrão querem escapar. Como é que eu faço? O primeiro, já prendi, né, só que vou deixar ele aqui pro meio só para ele me ajudar. Porque precisa ser mais apertado do que esse. Porém, se eu apertasse demais, ele sai todo do lugar dele. Então, o que eu faço? Prendo ele só para me ajudar. Aqui. Tô arrumando, porque esse macarrão, ele tava feito tipo um nó. Meu marido comprou ele e o vendedor fez um nó para diminuir o volume. E acabou que eu não desmanchei logo o nó. Aí eles ficaram meio tortinhos, mas isso não tem problema nenhum. Depois eles vão se ajustando. Aí, ó. Você vem, você dá aquele nó, bem aqui, ó. Bem apertado. Tá vendo? Aí como ele escorrega, opa, já saiu do meio. Eu dou duas viradinhas assim. Deixa eu voltar esse aqui que saiu. Tá. Dou duas viradinhas e amarro. Ó, é bom que esse aqui, como ele é meio de seda, né? Um fio assim meio escorregadio, ele ajuda a apertar melhor. Aí eu dou vários nó, pra não correr o risco, né? De sair. E se esse fio desmanchar com o meu arranjo pronto, aí vai ser muito complicado. Porque ele vai sair do lugar as flores, vai, né? Não vai ser legal, não vai ficar bonito. Então aqui eu venho de novo. Eu poderia dar 2 voltas nesse fio? Poderia. Mas eu não vejo necessidade por ele ser um fio bem firme, forte. E também, quanto mais fio eu colocar ao redor aqui, vai dificultar na hora de eu colocar as flores, né? Que vai acontecer de ocasiões de quando eu quiser posicionar uma flor, ela vai dar em cima desse fio. Aí eu vou ter que encontrar um lugar logo do ladinho do fio para ela entrar, né? E aí se eu tiver muito impedimento, muitos fios ao redor, causando impedimento, vai acontecer, vai me atrapalhar um pouco. Mas nada que também não se consiga. Pronto. Aí, ó. Eu dou uma arrumadinha aqui. Tchan, tchan, tchan. Aí o que eu faço? Esse aqui ele fica saindo do meio, né? Como você viu, né? Que ele tá um pouco solto. Quando os macarrões já estão usados, que também dá para reaproveitar muitas vezes, ele acaba ficando mais juntinho, porque eles já estão meio mole, né? Eles não precisa colocar o que eu vou fazer agora. Mas aqui, o que eu faço para ele apertar? Pego um pedaço do que... Geralmente as pontas que vão sobrando da quantidade. Aí que eu vou fazer? Vou fazer umas tirinhas. Só para preencher esse vazio, para ajudar na fixação. Só para isso. Porque tem flores que nem vai chegar aqui nesse pedacinho, né? Vai chegar só na metade desse macarrão da lateral. Então, a não ser de cima, né? De cima assim. Aí, ó. Tá entrando, tá vendo? Pega essas pontinhas, ó. Aí eu vou colocando. Ao mesmo tempo que ela vai apertando embaixo, ela vai criando um... Vou pegar esse aqui, ó. Aproveitar esse aqui. Só pra me dar firmeza aqui, ó.
Aqui nesses buraquinhos, ó. Viu? Se você tiver umas sobras maiores, fica até melhor, né? Porque você põe só de uma vez logo e já tá ok. E como eu vou aproveitar esses pedacinhos que sobram, não vai ter problema nenhum, que não vai aparecer nada. E eu preciso que as cores fiquem bem presas, né, no meu arranjo. Preciso que depois eu possa fazer assim com o meu arranjo e nada saia do lugar. Então eu vou colocar. O mais apertado, melhor. Agora, o que eu faço? Aqui, ó, pode ir. Vou também aqui para ajudar esse aqui que quer. Esse aqui tá passando, eu vou. Tá, olha pra cá. Aí um truquezinho que eu gosto de fazer, pega cola de silicone ou cola quente, também dá certo. Eu gosto de juntar aqui, ó. Abre um pouquinho. A cola já tá no fim. Mas se não tiver cola também dá certo do mesmo jeito. Porque eu já fiz muito sem a cola. Mas aí o que eu percebo é que com o passar do tempo vai ficando muito afastado assim. Aí essa agora eu prefiro dar essa coladinha. Porque já acabei esse tudo. Já fiz vários. Então, fiz esse aqui para demonstrar para vocês. Esse que já é o último que eu preciso. E essa cola aqui, ela é ótima porque depois que seca, né? Independente do calor, como a cola quente às vezes pega um calor e amolece. Essa aqui, ela é de silicone, mas ela não depende do calor, né? Depende que ela cola pra valer. Pronto. Aí, ó, como eu falei, aquele do meio, ele não é necessário, então vou tirar. Poderia deixar? Poderia. Mas ele pode me atrapalhar depois. Quando eu estiver colocando, posicionando as flores, né? E agora, como é que eu faço pra fixar esse aqui nessa base? Eu preciso de mais cola, mas ainda tem que deixar só ela descer. O que eu vou precisar enquanto ela escorre aqui? Foi ela bem aqui. Eu vou precisar aquela base que eu lhe falei. Eu vou precisar que vocês façam 4 furos. Olha, o ideal é fazer o furo depois que você fez o seu macarrão. Aí você vem, você mede aqui ao lado, né? Tipo aqui, ó. Aí vou fazer aqui, formato de cruz. Um pra cá, um na frente, atrás, um lado do outro, no formato de cruz. Esse aqui, os furos já estavam num arranjo que ele era um pouco menor. Então, mas aí dá pra aproveitar do mesmo jeito. Por que que eu tenho esse furo no meio? Porque eu tenho umas bases lá de resina que elas têm uma base, elas têm um bilhotinho, tipo um preguinho, sabe? Pra fora. E é lá que fixa o arranjo. Então aí os meus maiores têm esse aqui justamente para quando eu quiser usar aquelas bases, eu fixar. Mas se o seu arranjo, sua base, seu vaso não tiver nada disso, não tiver aquele pontinho para fora, deixa sem ele, não é necessário esse aqui. Precisa dos 4, ó, formato de cruz. Aí como eu faço? Aí geralmente eu deixo o lado mais bonito para baixo, que é onde vai aparecer. Tipo, se tiver um no chão, algo com espelho, ele vai mostrar o fundo do teu arranjo, né? Aí esse aqui tá meio bagunçado, porque já é reaproveitado. Mas aí ele ficaria mostrando essa parte aqui, ó. Não ficaria tão feio, mas já que tem o mais bonito, né? Então vamos deixar o lado mais bonito, aparente. Então ele vai ficar para baixo.
Aí como é que eu faço? Eu venho com o meu barbante de novo. E aí, olha, coloco de dentro para fora. De dentro, aí eu passo, atravesso pro lado, ó, oposto. Aí eu venho. Aqui, ó, eu amarro, tá vendo? Eu vou primeiro medir, ó. Aí eu meço um tanto que dê pra mim, passando que é um tanto que dê pra mim amarrar, fazer um nó bem bom, e depois eu desamarrar novamente. Só eu venho de novo aqui, ó. Passo, atravesso, vendo? Formou uma cruz, né? Ó. E aí eu vou medir aqui o mesmo tamanho, que eu já medi a altura do meu macarrão, né? Aí eu venho e corto, ó. Vem aqui, ó. Pronto. E agora? Agora eu venho, deixo ele de frente pra mim aqui, ó. Os 4, sem movimentar muito. E aí eu centralizo aqui no meu arranjo. O mesmo que eu deixar para um lado, eu deixo pro outro. Porém, eu gosto de também dar de prender um pouco de cola isso aqui na base. Mas se não quiser prender, também dá certo, porque teve alguns que eu fiz, os primeiros eu fiz, colei com cola quente. E eles acabaram soltando e eles continuam firme e forte lá, mesmo com a base descolada. Por isso que agora eu tô preferindo usar essa daqui, porque ela fixa melhor, né? Mas se você não tiver a base, também, você não tiver a cola, não é necessário. É só porque a gente aluga muito. E os arranjos vão e voltam muitas vezes, né? E eu prefiro. Mas se você for fazer pra ficar arrumadinho, quietinho no cantinho, aí não é necessária a cola. Vamos lá. Aí, ó. Centralizo, baixo ali. Aí eu tenho que ver os lados todos se estão certinho. Mesma distância de cada lado, ó. Aí eu dou uma olhada, tá vendo? Vendo se tá certo, mesmo pra baixo, pra cima. Aí o que eu faço? Centralizo, né? Tá tudo centralizado. Aí eu venho e amarro, ó. Aí eu não gosto de amarrar aqui em cima, porque eu preciso ter apoio, então eu acabo puxando esse fio mais. E aí, ó, ele acaba entrando nessa aqui. Ele sempre, como ele é ao redor tá ímpar, não tapar, né? Aí sempre ele vai ter uma brecha desse lado e vai ficar em cima desse aqui. Ele não vai dar na brecha, ele vai dar em cima. Ó, ele não vai dar na brecha aqui do lado. Opa! Ele vai dar em cima. Então eu venho, ó, seguro, firme. Posiciono, deixa eu posicionar aqui. Ó, novamente. Tá bom? Aí eu vou, deixa eu dar uma olhadinha aqui, pronto. Bom, amarrei aqui esse lado, tive que dar uma pausa aqui, amarrei aqui. Mas ó, fiz o nó normal, um nozinho bem apertado. Agora eu vou amarrar esse outro lado aqui, né? Aí, ó, vai acontecer a mesma coisa, esse lado vai entrar na brecha, puxo até esse outro lado aqui. Aqui eu vou amarrar bem apertado. Como esse fio ele estica, ele não estica, ele desliza, né? Aí eu gosto de dar uma voltinha nele pra ele firmar pra mim. Aí eu venho e aperto. Ó. Aperto. Tá bem tensionado. Pra segurança eu dou uns 3 nós. Tá bem apertadinho, pra não correr o risco dele fugir. Soltar. Corto o excesso. Pronto. Aí, ó, tenho a minha base firme. Meu apoio. O que é que eu vou fazer agora? Vou pegar os arranjos, montar meu arranjo, determinar a altura, a largura. Esse vai ser um arranjo redondo. E aí eu vou espetando.
as flores e as folhagens que vão permanecer fixa, eu vou usar a cola quente para colar neles. E conforme a necessidade da locação, se eu precisar acoplar outra cor de flor, aí eu vou só colocando as que eu vou precisando no decorrer, né, dos pedidos. Mas eu vou ter uma base fixa, umas flores permanentes fixas aqui. Vai ficar uma flor bem firme, bem segura, né? E para mim usar muitos e muitos meses até. Então é isso. Ó. Pronto para receber o arranjo.